Olá, pessoal! Vamos trabalhar agora com funções que são definidas de várias maneiras, de várias regras, né? E assim, a gente chama de função definidas por partes. Na verdade, isso significa que eu tenho uma função que, para cada intervalo, ela vai dar definida de uma maneira diferente, tá certo? Vamos dar dois exemplos aqui para você perceber como é que a gente, como é que você traçaria essa função, esboçaria o gráfico dessa função, tá bom? Então, vamos lá. Imagina essa função aqui, que está definida da seguinte forma. Para valores menores do que zero, ela vai me retornar o 1, sempre. Então, se eu jogar ali na função menos 5, ela vai te retornar o 1. Menos 5,2, ela vai te retornar o 1. Então, qualquer número que você jogue dentro dessa função, né, que seja um número menor do que zero, ela vai retornar o 1. Essa função é constante, o 1. Ótimo, muito bom. Agora, eu estou também dizendo que se eu estou jogando um número dentro dessa função que está entre 0 e 2, maior ou igual a 0, né? E menor do que 2. Se eu estou jogando esse número, a minha função vai retornar esse número mais 1. Então, vamos lá. Joguei o 1, que é um número entre 0 e 1, né? Ela vai me devolver o 2. Joguei o 1,5. Ela vai me retornar o quê? 1,5 mais 1, 2,5. Tá bem? Tudo bem? E a terceira maneira, a terceira parte que essa função foi definida são para valores maiores ou iguais a 2. Então, para valores maiores ou iguais a 2, essa função vai retornar o 3. Ou seja, uma outra função constante, né? Muito bom. Fizemos o gráfico. Como a gente faz o gráfico? Para valores menores do que 0, a função é igual a 1. Tá aqui, né? Olha lá. Quando x é menos 2, o y é igual a 1. Quando x é menos 3, o y é igual a 1. Qualquer valor aqui entre menos 3 e menos 2, o y é igual a 1. Todo mundo aqui, ó, qualquer valor menor do que 0, tá aqui, ele vai me retornar o 1. É a função constante, tá bem? Muito bom. Então, a primeira função tá ok. Para você desenhar esse tipo de gráfico, você tem que ir desenhando por partes também. Você vai desenhar para x menor do que 0. Para x menor do que 0, você não precisa nem dar valores nenhum, porque é uma função constante, é paralela ao eixo x. Para qualquer valor de x que eu jogue, eu tenho um retorno único. Bom, agora eu tenho um gráfico de uma reta aqui, ó, é o x mais 1. Como é que você faz esse gráfico? Você dá dois valores, né? Dá dois valores e liga os dois. Ai, Denise, mas que valores? Bom, você vai pegar valores nesse intervalo. Então, aqui, se é de 0 até 2, eu vou jogar o 0 e vou jogar o 1, por exemplo. Então, quando x é 0, o y é 1. Então, aqui, ó, quando x é 0, o y é 1. Então, vai passar por esse pontinho aqui. E o outro? Quando x é 1, joguei o x aqui 1, 1 mais 1, 2. O y é 2, então passa por esse ponto. Aí eu liguei, fiz uma retinha, liguei os dois pontos, né? Porque a reta vai ser definida pelos dois pontos. Ótimo, então eu já consegui descobrir como é a reta, como é a função, o gráfico dessa função de 0 até 2. Agora, e para valores maiores ou iguais a 2, eu tenho também uma função constante que é igual a 3. Então, aqui, ó, para valores maiores do que 2, eu tenho a função constante que é igual a 3. Aí você agora vai observar essa função, tá? O gráfico dela. Bom, o domínio continua sendo o conjunto dos números reais, porque eu não tenho nenhum problema aí. Qualquer valor de x que eu coloque, real, ele vai saber me devolver, né? E a imagem é onde tem a figura, onde tem o gráfico, onde chegam as setas, aonde você tem um valor de x que você possa jogar e ele vai saber, vai ter a resposta ali, ele vai ter alguém associado a ele. Muito bom. Se você olhar esse gráfico aqui, onde é que você tem
valor de x. Vou apagar aqui para vocês verem. Ó, aonde você tem valores de x? Você tem daqui até de y, perdão. O valor de x pode ser qualquer um. O de y vai estar aqui, ó. Vai estar de 1 até 3, tá certo? O 1 é fechado porque o 1 ele está na imagem, né? Ele é a imagem, aliás, ele é a imagem de várias pessoas, né? Vários valores. Qualquer valor menor do que 0, ele tem por imagem o 1. E o 3, ele também tem vários valores cuja imagem é o 3. É qualquer valor maior ou igual a 2. Então, a minha imagem vai ser fechada em 1, fechada em 3. Tudo bem? Tá certo? Agora vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo eu também defini de forma essa função está definida por partes e de duas maneiras. Se o x é menor que menos 1, eu vou retornar o menos x. E se o x é maior ou igual a menos 1, eu vou retornar x2 menos 1, tá? São duas funções onde a primeira é uma reta e a segunda é uma parábola. Tá claro? Então, quando você jogar valores menores do que menos 1, e aí é o que eu falei, pode escolher dois valores. Pega qualquer um, menos 2 e menos 3. Então, se você colocar o menos 2, olha lá. Botei o menos 2, marquei o menos 2. Então, a imagem vai ser menos 2. Então, 2. E se botar um menos 3? Menos 3 menos 3 vai dar 3. Aí você só liga esses dois valores aqui, as duas retas. Já com uma função do segundo grau, gente, você vai ter que pensar em termos de Bhaskara, vértice, toda aquela parte que você se aprende quando você vê a função do segundo grau, né? Então, na verdade, o que é mais fácil você olhar quando é uma função do segundo grau que está incompleta, você pode igualar a 0 para achar as raízes. O que são as raízes? São os valores nas quais a função passa no eixo x. Né? Ele passa no eixo x porque o próprio x é igual a 0, né? O próprio y é igual a 0, a função é igual a 0. E aí você está querendo achar quais são os valores de x para os quais a função é 0, é onde corta o eixo x. Ótimo, então quando você bota x2 menos 1 igual a 0, você vai dizer que x2 é 1 e que o x vai ser mais ou menos 1. Então você sabe que essa parábola ela passa por mais 1 e menos 1. E como ela é simétrica, basta você traçar essa parábola dessa forma. É muito mais simples quando você tem aquele termo em B faltando, porque você desenha muito mais facilmente. Ótimo. Então, assim, é só tomar cuidado quando você está traçando o quê? Onde é que está o igual? Né? Você repara que o número de ligação das duas funções é o menos 1, mas ele está aqui embaixo. Quando x é menos 1, você tem que usar essa função aqui. E aí vai ficar 1 vezes 1, menos 1 ao quadrado vai ser 1, com menos 1, 0. Então, ele vai estar aqui, ó. Essa função, ela vai ter a imagem aqui, ó. Aqui, e não em cima. E não aqui no 1, 1. Porque se eu colocar o menos 1 na primeira função, eu vou achar o 1. Mas, na verdade, a minha definição de função, ela é, quando x igual a menos 1, a minha imagem é x2 menos 1, não menos x. Isso foi a função definida dessa forma, tá bem? Então, quando você olha essa função aqui, olhou, né? O domínio continua sendo real, ótimo. Não tem problema nenhum de denominador zero, não tem problema de raiz de número negativo, não tem problema em termos de ligação de uma função para outra, então está tudo muito bem. Domínio real. E a imagem? A imagem você vai ter que ver novamente aonde você tem o gráfico. O gráfico, ele está daqui para cima, não é mesmo? Então, a tua imagem vai ser de menos 1 até mais infinito. Entenderam? Então, vamos lá, vamos conversar aqui. Quando você precisa definir uma função por partes, você precisa, eventualmente, traçar de 2 ou mais gráficos, e não somente um.
ou duas retas, ou de repente é uma constante, uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, e aí você vai ter que observar qual é o domínio relacionado a cada uma dessas regras. Então, se você está falando, x menor que menos 1, aí vai ser igual a menos x. Então, você vai ter que jogar dois valores menores do que menos 1 para traçar uma reta, porque é uma reta. Se for uma parábola, você pode esboçar a parábola por inteiro e depois você olha aqui e fala, bom, o x é a partir de que número? E aí apaga o restante da parábola que não me interessa mais. Tá bem? A gente fica por aqui.